Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa segunda-feira, nós rezamos pela unidade dos que professam a fé em Jesus Cristo. Celebramos com alegria a nossa fé no ressuscitado. Então, a primeira leitura está em Atos, capítulo 19, versículo 1 a 8. Atos, capítulo 19, versículo 1 a 8. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes de vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 varões. Entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Então, nessa primeira leitura, fala sobre a terceira viagem missionária de Paulo. Ele prega o evangelho em Éfeso, e aqui ele fala, Vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Essa é a pergunta que Paulo faz, E ali ele encontrou alguns discípulos, E aí eles responderam: Nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Que batismo vós recebestes? E aí eles responderam: Nós recebemos o batismo de João. E aí ele fala: João administrava um batismo de conversão, dizendo ao povo que acreditasse naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Então, que nós possamos dar testemunho disso tudo a todos, que nós possamos dar testemunho do Cristo ressuscitado a todos, Ele que é o Messias que veio salvar a humanidade. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em João capítulo 16, versículo 29 a 33. João capítulo 16, versículo 29 a 33. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: Eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo e não has mister de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. E respondeu-lhe Jesus: Credes agora? Eis que chega a hora e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, na conclusão do discurso de despedida de Jesus, parece que, enfim, os discípulos entenderam o que o Senhor lhes falava. Dizem-lhe crer ser Ele o santo que veio da parte de Deus, professando sua fé. Jesus, consciente de tudo que passa no coração humano, adverte aos discípulos que se dispersarão na hora da cruz, deixando-os só. Ele é consciente de que a fé dos discípulos, apesar de verdadeira, ainda é insuficiente para suportarem o drama da cruz. No entanto, virá um momento, a hora dos discípulos testemunharem Jesus. Por isso a exortação final. Jesus esclarece que sofrerão como ele e, a partir do seu exemplo, contemplando sua comunhão com o Pai, devem sentir em si a paz do Deus Filho diante das tribulações que enfrentarão. Que estas palavras de encorajamento do Senhor ressoem em nossos ouvidos e façam morada em nosso coração. Pela fé e na amizade íntima com Jesus, venceremos nossas tribulações pessoais, bem como contribuiremos para que o bem triunfe sobre este mundo. E um bem a ser conquistado é a unidade dos cristãos, pela qual rezamos durante esta semana, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessas reflexões de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, terça-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.